Fala galera, Fightcast na área. Estamos aqui em Belém do Pará para entrevistar o mestre Canhoto, líder da Tribo de Capoeira. Vamos receber o nosso querido mestre Canhoto. Salve, mestre. Salve, capoeira. Tudo bem? Um prazer é todo nosso, né? Sempre que se fala de capoeira, hoje a gente está bem aberto, né? Para estar tratando, falando um pouco da nossa arte, falando um pouco da nossa capoeira. Bacana, mestre. Mestre, você pode falar para nós como foi a sua entrada na capoeira, como foi a sua chegada, qual foi o seu primeiro pé dentro da roda de capoeira? Quando foi? Bom, eu sou Edson Travassos, né? Então, quando eu cheguei na capoeira, aí eu recebi um título, que é justamente o meu personagem dentro da capoeira, que é mestre Canhoto, até então Canhoto, né? Quando eu iniciei. Então, justamente, meados dos anos 80, quando eu ingressei na capoeira, um amigo meu, ele me levou Ele via eu fazendo os movimentos de capoeira, era muito interessante, assim, eu ia jogar futebol, e o pessoal falava assim, esse é o juiz, isso aqui é futebol, não é capoeira, eles diziam, né? Então, mas eu não conhecia a capoeira, eu nunca tinha tido contato com esse esporte, né, com a capoeira, eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido um som de berimbau, nunca tinha visto uma roda de capoeira. E então esse meu amigo falou assim para mim, você sabia que isso que você faz é capoeira? Aí eu, como assim, o que é capoeira? Falou, a capoeira é um esporte muito legal. Eu pratico capoeira na luta. Aí eu digo, e como assim? Onde é que você treina? Falou, eu treino lá no centro, lá no DEAF. É um antigo DEFIT. É mesmo? Poxa, legal e tudo. Aí eu falei, e aí como é que eu faço então? Falou, eu levo você lá. Ele levou lá, rapaz, quando eu vi a roda de capoeira foi muito bacana. Muito bom. Muito legal. E aí então ele falou assim para o meu mestre, né? Sérgio, esse aqui é um amigo meu que veio dar uma treinada de capoeira. Então, meu mestre é uma pessoa muito serena, muito séria, só falou, fica à vontade. Eu nem me recepcionou bacana, né? E eu já me deu Aquele calor. Ele falou que eu era capoeirista, de repente nem me... E aí, então, quando chegou na roda de capoeira, eu fui ver que realmente algumas coisas eu sabia, tipo, eu fazia os saltos, né? Eu tinha o gingado, só que eu era assim muito duro. Já tinha a capoeira nas veias. Exatamente. Já a capoeira no sangue, já estava Isso. se identificando com a modalidade, né? Com certeza. E ali, então, eu entrei, né, para a capoeira. Foi os meus primeiros passos. Isso aconteceu na década de 80? Foi 80, 85, eu chegava no grupo de capoeira, grupo Rei Zumbi de Capoeira. O nome do mestre lá era qual? Sérgio Zumbi. Sérgio Zumbi. Lá nós tínhamos vários mestres, né? Então nós tínhamos o mestre Bezerra, que é justamente o mestre da nossa escola, né? O fundador. Ele começou com o grupo Zumbi Capoeira. E chegou um tempo que ele foi para a Guiana Francesa, e então os mestres que ficaram, eles colocaram o grupo Rei Zumbi de Capoeira. Bacana. E nesse decorrer da sua caminhada dentro da capoeira, você está com quantos anos de capoeira, mestre? Bom, então eu já estou chegando, né? Inclusive quero, agora em 2026, eu quero me organizar para comemorar meus 40 anos de capoeira. Bacana, quase a minha idade. Exatamente. Quero comemorar esses 40 anos de capoeira, né? E foi uma visão muito boa, cheia de altos e baixos, né? Cheio também de conflitos, porque a capoeira é conflitante e a gente tem os passatempos da gente, a dificuldade familiar, questão religiosa, né? Questão de formação, para isso, para aquilo, outras coisas. Veja nesse gancho que o senhor falou sobre a questão religiosa, né? A capoeira hoje a gente consegue identificar ela como esporte. Mas alguns anos atrás, a gente via que a capoeira era discriminada por conta da religião. E muitos pais achavam que a capoeira envolvia misticismo e outras coisas. E o senhor acha hoje a realidade da capoeira hoje? A gente consegue diferenciar bastante isso, né? Deu uma distanciada? Com certeza. Por exemplo, a gente vê lá no tempo do mestre Bimba, né? Eu vi um documentário muito importante que o mestre dizia assim, que o mestre Bimba, ele começou a fazer, né, essa mudança quando ele trouxe 2 berimbaus, 1 berimbau e 2 pandeiros.
Então ele tentou tirar o foco de que a capoeira é religiosa e tudo, né? E ele trouxe a capoeira como um esporte. De lá para cá ela vem sofrendo, né, muitas dificuldades. Mas o que realmente eu sempre ensino nas minhas palestras é que a capoeira ela é um esporte, ela é uma dança, ela é uma luta e ela não chega a ser, nunca vai chegar a ser uma religião. Ela não tem como. Eu sou estudante de religião, eu sei o que é uma religião. Eu nunca vi uma religião como a capoeira, que a pessoa entra na roda de capoeira, pega um martelo no meio do rosto e desmaia. Eu nunca vi isso dentro da religião. É verdade, é verdade. E eu nunca vi isso. Então, não temos capoeira como religião. Agora, como todos já sabem, né, um capoeirista ele é um ser religioso. Né? Ele tem as religiões. Nós temos a nossa religião, nossas crenças e tudo. Mas a capoeira não. A capoeira é um universo de arte, né, que administra aí como uma ferramenta muito importante a arte de cantar, de jogar, né, de tocar, a arte plástica que é muito linda. Eu observo muito, né, a plasticidade da capoeira, você vê os grandes movimentos, a acrobacia, os saltos, tudo muito legal, né? A capoeira é filosofia de vida, cultura, né? Esporte, Exatamente. saúde, a capoeira ela muda, transforma muitas pessoas, né? Então ela entra para transformar, para ressignificar a história de muita gente que sofre com depressão. Eu já vi crianças com autismo, com síndrome de Down, que quando ouve o berimbau, quando vê a energia da roda de capoeira, ela se transforma dentro da roda, brinca, se diverte, né, mestre? Mestre, e dentro desse contexto hoje, da sua vivência dentro da capoeira, como foi formada a tribo de capoeira, que hoje é essa potência aí, né? Está chegando forte, está em vários estados, inclusive até fora do país, se não me engano, né? Exatamente. Então, conta um pouco para nós sobre essa ramificação aí da tribo de capoeira. Nos anos 80, quando eu iniciei na capoeira, a nossa escola, nosso grupo de capoeira, ele era um grupo montado com o pensamento de abrir escolas. Sim. Então nós não tínhamos essa visão. Nós só queríamos administrar o jogo da capoeira, jogar, brincar, lutar, era só isso mesmo. Então, de repente, quando chegou no final dos anos 80 para os anos 90, eu tive o pensamento de montar a escola, né? Então eu procurei o meu mestre e falei para ele, olha, eu dirijo um grupo jovem. Nesse tempo eu frequentava a igreja católica, né? Minha família é uma família religiosa e eu também sou religioso, né? E nesse tempo eu frequentava a igreja católica e dirigia um grupo jovem na igreja católica e eram muito jovens. E eles então disseram assim para mim, olha, você joga capoeira? Por que você não ensina capoeira para a gente? Eu falei, só para brincar, só brincando. E a gente começou brincando. Quando de repente eu me vi tomado com muitos alunos e já solicitando muito. Eu tinha que entregar já mais do que eu deveria entregar na capoeira. Então eu busquei o meu mestre e falei para ele, olha, a brincadeira se tornou uma escola legal, o que eu faço? Ele falou, você vai administrar essa escola, você vai dar o treino para os meninos e vai tocar para frente. Eu falei, poxa, mas como assim, né? E ele, não, você tem condições. Eu era só corda amarela e azul, sem aluno formado. Né? Na graduação antiga, eu tinha corda de sem aluno formado quando eu abri a escola. E aí eu falei para ele, agora a menina quer um nome. Que nome a gente vai dar para essa menina? Eu vou trazer o grupo Resumido de Capoeira? Aí ele falou, não, bota outro nome. O grupo Resumido de Capoeira era um grupo, depois a gente vai falar um pouco sobre o grupo Resumido, na escola, né, de formação. Era um grupo assim, um grupo de luta, né, grupo Zumbi. O meu mestre era um grandíssimo lutador, né? E ele jogava muita capoeira e ele era, assim, um fenômeno. Para mim, um fenômeno dentro da capoeira paraense também, né? E aí, então, nós então, fundamos a Associação de Capoeira Discípulos de Zumbi. E nos anos 1995, fundei a Federação Paraense com o mestre Bezerra, o mestre Nazareno, né, o mestre Fernando Rabelo, e fundamos a Federação Paraense. Logo em seguida, assim, houve alguns conflitos e algumas decepções. Então, nessa parada, meus alunos, eles ficaram um pouco sem o mestre Canhoto na direção de aula, dando aula, né? Sim. E aí passaram os anos e tudo, quando começou a pressão. Aí o meu irmão, professor Careca, no Rio de Janeiro, dirigiu a Associação de Discípulos de Zumbi, né? Mestre Ferro do Pé, o mestre da nossa escola, Grupo Zumbi, também dirigiu a Associação de Discípulos de Zumbi. E os meus alunos foram começando a agrupar com o mestre Careca. Bacana. E ele foi tocando para frente, tudo, foi formando. Certo que quando chegou um tempo, eu precisei voltar para graduar os alunos que eu tinha deixado lá atrás, né? E aí quando retornei, aí já retornei, né, graduando alunos
de professor, depois contramestre, né? E aí foi que o meu irmão Tyson, ele falou assim, eu acho que a gente precisa mudar e voltar à nossa escola. Eu tenho um mestre, né? Você é o meu mestre. Bacana esse reconhecimento. Você levou a gente para a capoeira, a gente era todas crianças. Você deu a capoeira para a gente, você ensinou a gente a gingar, você ensinou a gente a tocar, você ensinou a gente a jogar. Os meus passos na capoeira foram você que deu para a gente. E agora a gente quer retornar à capoeira família. Olha aí que bacana. E aí então a gente saiu agrupando, né? E aí fomos criar uma escola. E quando nós chegamos para criar a escola, bom, eu então perguntei para eles, né? E aí, como vocês querem fazer? Que nome vocês querem dar à capoeira? À nossa escola, né? Vamos trazer Grupo Rei Zumbi? Vamos trazer Associação de Capoeira Discípulo de Zumbi? Ou nós vamos fundar uma nova escola com uma nova característica? Eu falei, vamos montar uma nova escola com uma nova característica, né? Então, Grupo Rei Zumbi de Capoeira, Associação Discípulos de Zumbi, vem ser hoje Tribos Capoeira. Daí a gente já pega esse gancho aí, já vendo que a tribo já estava formada bem antes de vocês entenderem que já existia uma... Com certeza. Porque o Tyson já tinha a tribo dele, Sim. o senhor já tinha a tribo do senhor e o Careca já tinha a tribo dele. Então juntou tudo. Já estava formado o grupo que vocês não sabiam, né? Então, quando juntou todo mundo, já tinha um grupo com a Tribos Capoeira, que hoje está aí ganhando uma proporção gigantesca, da qual eu me orgulho em estar fazendo parte desse futuro excelente, brilhante, que vai estar sendo a Tribos Capoeira, né? E mestre, desse conhecimento todo aí, o senhor falou que ia falar um pouquinho do mestre, que foi o fundador do Grupo Rei Zumbi. Sim, hoje. O Sérgio Zumbi, né? Como eu falei para vocês, nós nunca tivemos um pensamento de graduar atletas, de abrir escolas. Não, a gente era muito capoeirista, né? Muito capoeirista mesmo. E aí, então, quando eu resolvi abrir a Associação do Discípulo de Zumbi, aí também teve o Mestre Ferro, que tinha e abriu também Vitória Regi, né? E aí veio a partida, né, a viagem do mestre saudoso, mestre Lucínio, né, Eudócio, que foi um mestre formado na nossa escola, o mestre Romildo foi embora para o Rio de Janeiro, né, e os outros mestres, os nossos graduados, contramestre Tóbio, exímio capoeirista, contramestre Cascavel, né, e outros graduados, como o Careca, que levei para a capoeira com 10 anos de idade. Foi filha dele. Está ali no Grupo Rei Zumbi. Tyson, aluno do meu mestre, treinou com o meu mestre e tudo, né? Tyson já é campeão do VMB, né? Foi campeão ano passado, se eu não me engano. Exatamente. E aí, então, o mestre Sérgio Zumbi, ele tinha assim, um pensamento muito elevado, muito à frente. Por exemplo, nunca houve uma surpresa na capoeira para a gente, porque a capoeira, com tudo que ela avançou, eu vejo hoje na capoeira moderna, né, na capoeira que muitos chamam de capoeira contemporânea e tudo, mas a gente vê dentro dessa capoeira, a capoeira que sempre a gente treinou. Uma capoeira de esquiva, uma capoeira de defesa, uma capoeira de ataque, de perguntas e respostas e tudo. Isso. Então, quando chegou o tempo, aí o meu mestre precisou fazer uma mudança. Ele mora na Ilha do Marajó, né, um maior do arquipélago brasileiro, e hoje ele mora lá, né. Um forte abraço aí para o meu mestre grande, Sérgio Zumbi, né, e brevemente nós vamos estar visitando ele. Vamos estar lá em Salvaterra, Ilha do Marajó. Traz ele para isso. Está conosco aqui. Com certeza. E pode estar conversando com esse grande homem. E, sinceramente, assim, assim, capoeira paraense, sem falar em Sérgio Zumbi, é difícil. Aí já é uma honra, né? E fazer e estar numa escola. Todo o trabalho que foi desenvolvido por ele, Com certeza. foi criado por ele, ele veio que isso aí fosse raiz, né? Inclusive, está tendo um treino nosso para começar, a gente vai mostrar um pouquinho. Isso aqui são raízes de coisas que ele colocou para trás. Verdade. Né? Não só ele, mas que veio através do senhor, que veio através de outros mestres da tribo, né? E que outros que virão, que ali tem futuros mestres, né? Futuros serviços. Então, é uma geração, um ciclo que tomara que nunca se encerre. É verdade. Tem a oportunidade. A gente vê a tribo fluindo, a tribo participando de eventos,
e tudo acontecendo através de algo que começou muito lá atrás, né? Décadas, nas anos 70, uma grandiosidade da capoeira. Ela tem essa alegria de trazer para nós coisas que a gente viu no passado, viu do passado e hoje está no presente. Com certeza, para a gente mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. A minha trajetória foi disso, né? Principalmente com o meu mestre, né? Que resgatou de muitas coisas que lá do passado, levou para os grupos por quase 3 décadas aqui. Hoje eu mudei de estado, né? Mas eu acredito que a capoeira ela tem esse poder de resgate, esse poder de convencer as pessoas a caminhar para um lado da conectividade, para o lado musical, que a capoeira envolve a musicalidade, né? Envolve a vivência, a transparência de estar próximo do colega sem estar com raiva, sem estar querendo algo a mais, mas querendo estar próximo para poder treinar, para poder levar a capoeira para outro nível. Verdade. Isso é legal demais. E hoje, mestre, qual é o propósito aqui do capoeira para o futuro? Bom, aí quando nós desenvolvemos tribos capoeira, né? O mestre Tyson e o mestre do Careca, e aí a gente então pensou, olha, nós vamos montar uma escola para a nossa família, né? E vamos começar a trabalhar. E aí os meus alunos que estavam parados, né? Resolveram retornar, né? Treinaram comigo desde crianças e tudo, e hoje já nas suas formações, né? Não tem mais aquele tempo que nós tínhamos nos anos 80, nos anos 90, mas continuo acompanhando, me dando o maior suporte no trabalho, porque é uma família. E assim com isso, nós conseguimos avançar. E aí, como o Tyson é uma figura que, assim, por exemplo, eu sempre cito o Tyson como sendo o embaixador da tribo de capoeira, porque é um cara assim que não para, ele é 1000 graus na capoeira, né? Então ele sempre ativo, trabalha com isso, ele viaja, ele treina, ele se dedica. Então isso tornou uma inspiração para nós, né? E aí com isso a gente agrupou com ele e hoje a gente tem trabalhado bastante. Então o objetivo da tribo de capoeira é difundir justamente a cultura, né? Tanto prova que a nossa associação é Associação de Apoio à Cultura Arte Vida Capoeira. Então esse nome, Arte Vida Capoeira, a gente traz justamente da nossa família, dos princípios de estudo. Então quando nós estudei muito sobre a cultura, os povos, né, originários da Amazônia, sou um pesquisador, sou um estudioso de cultura, das línguas antigas, né, que sou um judaizante, né, frequento uma sinagoga em Belém, e isso me levou para dentro da cultura também, porque os judeus passaram por uma dificuldade também na questão Espanha-Portugal, né? Justamente nos tempos, nos períodos difíceis na colonização, a Inquisição. Então, com isso, não foram só os escravizados negros, não, né? Não foram. Teve muitos, né? Muitos judeus, né, foram também forçados, como nós chamamos hoje de Beneano-Sim, do qual eu sou um, né? Meus ancestrais, eles foram forçados, assimilaram a religião, né? E estudando sobre essa grandeza amazônica, eu me senti muito próximo. E quando eu trouxe tribos capoeira, eu vi as tribos, tanto as tribos judaicas, tanto as tribos indígenas e as tribos dos povos, né, afrodescendentes. Então, quer dizer, o futuro da tribo de capoeira, ela é justamente abrangente, ela vai abranger, ela vai chegar e reconhecer os grupos de capoeira como tribos, né? Então, não queremos que os outros grupos virem tribos, queremos que eles se associem e sintam-se fazendo parte dessa grande tribo. Bacana, é importante, né? Esse aconchego, esse respeito, né, dentro dos grupos, porque cada grupo tem a sua bandeira, cada grupo tem a sua ideologia, mas nós reconhecemos eles também, né? E eles nosso conhecimento, porque claro, uma diferença ao sol, né? A verdade é essa. Mas dessa grandiosidade da capoeira, vemos que a capoeira não é só com o pé e com a mão, tem que usar inteligência, tem que estudar, tem que ter bagagem cultural, né? Hoje
tem uma demanda grande de capoeirista por todo o país, e fora também do exterior. E a tribos, ela tem esse papel de importar atletas daqui para outro. Pensa em importar, ou já temos atletas de outros países, desenvolvendo a capoeira, desenvolvendo a modalidade. Bom, isso é interessante, né? A capoeira na modernidade. A capoeira na modernidade, ela precisa ainda, né, ser adaptada em alguns critérios. Por exemplo, a capoeira dos anos 80 era uma capoeira de rua. Então, era uma capoeira que ela chegava a desrespeitar os atletas, a família, entendeu? Então, eram muitas dificuldades, muita pancadaria e tudo. Não dizendo que hoje não existe isso, mas hoje nós estamos na mídia. Qualquer roda de capoeira, existe celular filmando. Sim. Então, tudo que acontece, ela vira notícia mundial, né? Então com isso, deve haver um respeito hoje. E o Tribos Capoeira tem trabalhado para isso. Eu tenho me esforçado muito, né? Eu tenho reunido nossos graduados e falando da importância de ser um capoeirista inteligente. Sim. Tipo, por exemplo, a luta, ela ficou para dentro do nosso espaço. Brasília, nós temos o CT, né, o Tyson Team, quer dizer, agora nós vamos partir para um CT de treinamento também aqui em Belém. Para quê? Para que a gente possa chamar os atletas que querem a capoeira luta, que querem ser um lutador. Por quê? Porque a capoeira é uma luta. E nós não podemos descaracterizar isso. Então, mas nem todos são para a luta. Então, aí que entra o respeito. Então, nós temos as mulheres, as crianças, nós temos o capoeirista, que ele passa um dia trabalhando. Então, ele quer brincar com capoeira, ele quer ouvir o tom dele, ele quer vadiar. Dá aquela vadiada boa. Exatamente. Ele quer vadiar. Sair na porrada. Exatamente. Se for necessário, um jogo mais duro. Isso. Não é sobre isso que estamos falando. Não. A capoeira respeitosa, a capoeira onde existem os valores, onde tem pai de família, Exatamente. crianças adolescentes, e com filho que eles querem voltar em para casa, né? Querem voltar em filho, né? É muito importante. Então, o nosso pensamento como tribo justamente leva para ele, está sendo canalizado para isso, né? E hoje, né, nós estamos aí com 2 atletas no PMB, né? Que é justamente o mestre Tyson, na categoria Master, representando o nosso Pará. E temos também o Bombinha, que é o filho dele, né? E representando já o DF Brasil, né? Também campeão na categoria dele. E com certeza, com a sua pergunta, nós queremos sim levar a capoeira também para outros estados, para outros países, né? Quero falar um pouco da nossa escola na África. Temos uma escola na África, né, em Angola, em Benguela, em outras cidades, né? E ali nós já temos praticamente quase 400 alunos. Olha aí, É uma escola muito grande, né? se estiver passando pela África, procura Exatamente. Mandar aqui uma saudação aqui para os nossos tribanos. Alô, África, estamos nos preparando. É isso aí. Queremos 2016 chegar até aí com vocês para participar daquele grande evento. Um forte abraço aí para o nosso mano Bruce, né, que é o nosso ainda instrutor, que é o nosso organizador, o nosso mentor dentro da Capoeira África, né? E com certeza estamos nesse ingresso, né, de chegar até a África e para condecorar, ajudar na formatura, no reconhecimento desses capoeiristas, né? Aqueles que vão estar à frente da capoeira e da tribos capoeira lá na África. E com certeza vamos chegar ao nível de entrar assim, em outros países, né, de representar, de mostrar a beleza da nossa arte dentro da família, que esse é o nosso maior pensamento. Que orgulho, hein? Muito bom. É importantíssimo ver a disseminação da capoeira, o desenvolvimento da capoeira vai ser uma totalidade de alcançar outros países, outros povos e outras origens, né? Exatamente. Exato. E para dar o feedback final aqui, né? Deixa um recado para os nossos seguidores aí do Fightcast, que você deixa para eles aí, saudação, de lembrança, quero mais. Sim, esse ano de 2006, né? E aí fui procurado pelo mestre Alessandro e chegou aqui no Pará, né? E sentiu bem na nossa escola e nos deu a honra, porque no meio de tantas grandes escolas, né, ele escolheu Tribos Capoeira para poder treinar, para poder ajudar a gente a alavancar
com esse esporte, né? Então, para nós, o Fightcast está sendo assim uma aventura e nós estamos embarcando porque o mundo da luta ele nos convida, porque a vida é uma luta. Então nós temos que ser lutadores. Nós não podemos ser agressores, mas temos que ser lutadores. Então, a mente de lutador, ela é uma mente brilhante hoje. Sair de casa cedo, você pegar o seu coletivo, o seu carro, sair do trabalho, voltar para casa, encarar as suas despesas, suas dívidas, né? Encarar o seu trabalho, o seu dia a dia. E, principalmente, numa cidade e num país muito violento e mal dirigido como nós temos hoje, é muito importante a gente entender da arte marcial. Quem sabe para poder se defender se necessário, né? Nunca agredir, mas fazer a defesa. Então o Fightcast ele está trazendo essa novidade, né? Junto com o CT Team, Tyson Team em Brasília, e eu tenho certeza que brevemente vamos estar aí já numa nova campanha de treinamentos, né, também trazendo as outras artes marciais, e com isso eu convido aí nossos seguidores que possam nos ajudar aí, seguindo a nossa página, dando aquele like, certo? E vamos estar juntos, levando cada vez mais a importância da capoeira no nível familiar, né? Uma capoeira com responsabilidade. A capoeira luta, a capoeira arte, a capoeira dança, a capoeira cultura. Tá certo, gente? E quero aí já deixar, né, aproveitando essa oportunidade, que agora em 2026 nós estamos aí com o nosso pensamento de a nossa equipe chegar até a África, né, e fazer grandes eventos. Queremos levar grandes oficineiros para lá, né, uma gama de capoeiristas muito bem desenvolvidos para a gente poder auxiliar e difundir a cultura, né, dentro da África, respeitosamente vendo que esse intercâmbio vai colaborar muito, levando para eles que ainda não conhecem parte da nossa cultura amazônica. Vamos embora, tribos capoeira, tribos cultura física. É isso aí, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Foi uma honra estar aqui com o senhor mais uma vez. Você nossa caminhada. Pessoal, estamos juntos. Um abraço. Fightcast é cultura, Fightcast é capoeira. Um abraço para todos. Vamos embora!